Guys! Olá pessoal, bom dia! Hoje estou aqui para a gente fazer uma revisão para a nossa terceira avaliação, tá? Então a gente vai rever os conteúdos vistos nas aulas anteriores. Peço que você posicione aí do seu lado um caderno para estar fazendo as anotações necessárias para a nossa avaliação, tá bem? Então nessa aula de revisão, a gente vai estar vendo o Simple Past, Polysemy e W8 Questions, ok? W8 Questions, que foi o assunto da nossa aula anterior. Então, vamos começar aqui com o Simple Past. Simple Past, como o próprio nome já diz, é um passado simples. A gente sabe que o nosso verbo to be, ele é um verbo irregular, né? Ele sofre variação e no presente a gente usa o verbo I'm, is e o are, certo? Já no passado simples, ele sofre essa variação quando vai para o passado, né? Então, a gente vai usar was e o were, tá bem? O passado simples, como o próprio nome já diz, é um passado, é usado para se referir a um tempo definido e acabado no passado. Então, uma coisa que passou e acabou, não tem mais. E como sabemos, o verbo be é um verbo irregular, então, no passado, ele tem duas formas próprias, que é was e o were, certo? O passado de were, de are, é were, e o passado de is é was, tá certo? E o passado de I'm também vai se encaixar com was, I was, tá bem? Com quem usar? E aí, na hora da gente estar trabalhando aí a conjugação, né, desse verbo no passado, quem são os pronomes que eu vou utilizar com was e quem são os pronomes que eu vou utilizar com were, tá? Usamos a forma was apenas com os pronomes I, he, she e o it, ou com o nome de alguém. Posso estar utilizando o nome de pessoas, tá bem? Exemplos: I was, eu vou dizer o quê? Eu era, eu estava, porque esse was tem essa tradução de era ou estava. He was, ele estava ou ele era. She was, ela estava ou ela era. It was, ele ou ela estava, era ou foi, né? E também posso estar utilizando o nome de pessoas. Então, se eu não quero estar utilizando o pronome, eu apenas substituo pelo nome. Então, Bruno was. Se eu tenho apenas um, né, Bruno, poderia aqui no meu pensamento imaginar que ele era, poderia ser substituído pelo pronome he, ele, tá certo? Então, por isso que eu utilizo was. Example: Juliana was playing yesterday. Juliana estava jogando ontem, tá? Então, esse estava, certo? Tá concordando aqui com o meu sujeito. Juliana estava. Então, por isso que eu usei was, terceira pessoa do singular, tá bem? Usamos a forma were apenas com os pronomes pessoais we, you e they. Ou quando mencionamos o nome de duas pessoas ou mais, porque aqui é plural, é isso? Então, temos como exemplo: we were, nós estávamos ou nós éramos. You were, vocês estavam, você estava ou você era. No plural, vocês estavam, vocês eram. They were, eles ou elas estavam, eles ou elas eram, eles ou elas foram. E com o nome de pessoa, posso estar utilizando Lara and Lívia were. Então, Lara e Lívia estavam, Lara e Lívia eram, Lara e Lívia foram. E aí você dava continuidade à sua frase. Por exemplo, Lucas and Joanna were at home. Então, Lucas e Joana estavam em casa. Sempre tenho que lembrar dessa concordância com o meu sujeito, tá certo? Conjugação. Então, como falei antes, a gente tem no presente I am, you
you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Já no passado, in the past, a conjugação para esses pronomes fica: repeat with me. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Isso mesmo. Então, vocês verificaram aí que eu vou mudar apenas nas terceiras pessoas do singular, né? E na primeira pessoa do singular, certo? Então, o resto tudo were, bem? Expressões. Sempre que a gente trabalha o simple past, a gente tem alguma expressão de tempo, tá? Então, como é uma coisa que passou e acabou, tá? Essas expressões, elas podem acompanhar a frase de vocês. As expressões que geralmente acompanham o verbo be no simple past são yesterday, né? Que significa ontem, 4, 2 ou 5 days ago. Então, aqui eu coloquei esses três, mas poderia ser quantos vocês quiserem, tá? Então, 4 days ago, 4 dias atrás, 2 days ago, há 2 dias atrás, tá bem? Last night, noite passada, last week, semana passada, e last month, mês passado. Tudo são expressões de tempo de passado, tá bem? Então, essas expressões sempre vão acompanhar as frases aí no simple past, no passado simples. Estruturas e exemplos. Então, a gente vai ver agora na forma afirmativa. Para eu construir uma frase na forma afirmativa, eu vou utilizar primeiramente o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Então, fica I was at home last night. Então, aqui eu utilizei sujeito, verbo no passado e o complemento da frase. Novamente aqui no segundo exemplo. He was a good student. Então, he é o sujeito, was é o meu verbo no passado, a good student é o complemento. Terceiro exemplo, she was in the park yesterday. Então, aí eu voltei com o meu sujeito, o verbo no passado que concorda com o sujeito e o complemento da frase. E o último exemplo, quarto exemplo, nós temos you were at school. Então, sujeito, verbo no passado que concorda com o sujeito, né, porque essa frase é no plural, e at school é o complemento da frase. Agora, vamos ver como fica aí a conjugação dessa forma afirmativa, né, a tradução dela. Então, eu digo I was, eu era, eu estava, you were, você era, você estava, he was, ele era ou ele estava, she was, ela era ou ela estava, it was, ele ou ela era, ele ou ela estava. We were, nós éramos ou nós estávamos, ou poderia ser foram também, né? You were, vocês eram, vocês estavam ou vocês foram. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Meus amores, sempre lembrem de concordar o seu verbo do passado com o sujeito, tá bem? Sempre lembrem de estar aí fazendo essa concordância. As estruturas e exemplos na forma negativa. Muito simples. Na forma afirmativa eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. Na negativa, basta eu apenas acrescentar a partícula not logo após o meu passado, né? Então, fica o sujeito, fica o verbo no passado mais o not e o complemento. Então, vamos ver como ficam os exemplos. Posso estar utilizando de forma abreviada, tá? You weren't happy yesterday. You weren't happy yesterday. Então, aqui eu utilizei a minha forma contraída, mas você pode escrever were not, tá? Você quem vai decidir aí a maneira que você vai escrever. Então, você não estava feliz ontem, né? Segundo exemplo, he wasn't hungry.
Então, he wasn't hungry, né? Então, utilizei wasn't, porque o meu sujeito é a terceira pessoa, ele, tá? Próximo, we weren't sleeping. Então, utilizei weren't, porque aqui eu tenho plural, e she wasn't coming back. Utilizei wasn't, porque aqui é terceira pessoa. Sempre lembrem do verbo concordar com o sujeito, tá bem? Então, tanto você pode escrever were not, was not, como você pode escrever de forma abreviada. Aqui nós temos I was not ou I wasn't. Aqui é só negando. Eu não era, eu não estava. Tia não vai ler todos para vocês não, tá? Eu vou ler só a parte do inglês. You were not ou you weren't. He was not ou he wasn't. She was not ou she wasn't. It was not ou it wasn't. We were not ou we weren't. You were not ou you weren't. E they were not ou então they weren't. Então, a forma que vocês acharem melhor de você estar aí escrevendo, você quem vai decidir se você vai escrever completa ou se você vai escrever abreviado, tá bem? Vamos agora ver a forma interrogativa. Simples também. Na interrogativa eu troco apenas de posição o meu sujeito e o meu verbo. Então eu troco, quem vai começar é o verbo e o sujeito vem logo em seguida, tá bem? Então aqui a gente vai ter o verbo no passado e o sujeito e o complemento. Então fica da seguinte maneira: Were they traveling? Então aqui eu comecei com o meu verbo e em seguida veio o meu sujeito que é they, ok? Segunda frase, was he in United States? Então, coloquei aqui o was, porque aqui é a terceira pessoa, né? He. Então, sempre vou lembrar isso. Were they at home? E depois, was she happy? Então, aqui, sempre lembrando de ver quem é o meu sujeito. Poderia ser nome de pessoa também, né? Para estar utilizando aqui o meu passado adequado, tá bem? Para responder, né, você sempre vai ter que utilizar aí o seu sujeito mencionado, né? Vamos fazer só essa primeira. Ele perguntou, were they traveling? E eu vou responder, yes, they were, ou no, they weren't. Se for sim, então coloco o sujeito com o verbo, e se for não, coloco o sujeito com o verbo na negativa. Assim segue também as demais respostas, tá certo? Essas aqui são respostas curtas. Forma interrogativa. Então, eu vou ler só a parte do inglês também, né? Que aqui vocês já estão sabendo, né? Essa parte aqui do português. Então, na interrogativa fica was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Então, sempre que a gente vai interrogar, colocamos o nosso verbo do passado, né, no início da frase, em seguida vem o meu sujeito. E também posso estar utilizando aí não o pronome em si, mas o nome de alguém. Então, se fosse duas pessoas, eu iria iniciar com were. Se for apenas uma, eu inicio com was. Tá certo? Polissemia. Polissemia, meus amores, é como o tia já falou na aula, né, anterior, né? Essa polissemia, ela permite que um nome assuma diversos significados, é isso? Então, apenas um nome ele pode ter diversos significados, pois o prefixo poli indica multiplicidade, né, de algo, e o semia é a significação. Então, como é que eu vou saber essa polissemia? Então, geralmente a gente vem para um dicionário, né? Lá na parte do dicionário, ele tem a tradução, né? E tem a significação, tem diversos nomezinhos lá, para você, tem apenas um para diversas traduções. Então, como é que eu vou saber utilizar? Vai de acordo com o texto em que essa palavra ela está inserida, tá?
Então, aqui, polissemia, né? O word, ele tem o significado 1 e significado 2, tá bem? Palavras iguais com significados diferentes. Como sabemos, todo idioma ele tem uma lista contendo palavras que são escritas da mesma forma e com significados diferentes. Isso vai depender do contexto, certo? Do contexto onde ela está inserida, né? Que vai mudar o seu sentido. Então, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês da polissemia falando sobre a manga, né? E aí, quando eu falo a palavra manga, eu tenho que dar um significado a ela, eu tenho que dizer, especificar qual é a manga que eu estou dizendo, né? Qual é o sentido dessa manga que eu estou falando, porque tem a manga fruta, tem a manga da blusa, então eu tenho que dizer aí, né? Especificar qual é o meu sentido que eu quero falar. Então, vamos ver o exemplo. Nós temos aqui husband. Husband significa marido, porém, todavia, contudo, entretanto, né? A gente sabe que ele tem outros significados, que pode ser economizar, administrar. Então, vai depender de quê? Como tem aqui em cima, do contexto, né? Onde essa palavra está inserida, para eu saber a sua significação. Temos aqui a segunda, plant, significa planta, porém pode significar fábrica, usina, vai depender da frase que eu estou falando lá, né? E onde essa palavrinha está inserida, para eu saber o seu significado adequado. Pen, pen significa caneta, também pode significar curral, bem? Então vai depender do contexto. Blue, azul ou triste, certo? Então, sempre vocês vão se adentrar aí, não apenas o significado da palavra em si, mas o contexto onde ela vai estar inserida para a gente saber qual utilizar, tá bem? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. China significa país, mas com letra minúscula significa o quê? Porcelana. Date significa data ou encontro. Close significa fechar ou perto. Left é o verbo deixar, sair ou esquerda. Play significa tocar, brincar, cantar. Right, certo ou direito. Novel, algo novo, romance. Board, quadro, mesa, tábua, certo? Então, sempre vai depender de onde ela vai estar inserida. Então, se na prova, né, eu colocar lá uma frase, dentro da frase eu colocar a palavra China, né? Então, aí você vai ver se ela está escrita com letra maiúscula ou com letra minúscula, para saber o seu significado, tá certo? E agora vamos para as W8 questions, que foi o assunto da nossa aula anterior. O que são W8 questions? É um nome que a gente dá, né, um nome que damos a um grupo de palavras que começa com uma sequência de letras, que começa sempre com o WH. São usados para fazer perguntas em inglês e são chamados de pronomes interrogativos. Por isso, o nome W8 questions, né, W8 questions word, que são palavras, perguntas com WH. Elas são sempre empregadas antes do verbo auxiliar e modais. Então, são sempre iniciam as frases, né? E se tiver algum verbo auxiliar ou modal, também ela sempre vai vir antes dele. Quais são as W8 questions? Aqui nós temos what, significa o que, qual ou que. Which, o que, qual, né? O which é usado para opção, tá? How significa como, sempre vem acompanhado de um adjetivo. How old, how much, tá? Who significa quem. Where, onde. When, quando. Whose, de quem, significa posse. Why, por quê. Então, aqui, eu trouxe aqui para baixo o uso do how, né? How old significa quantos anos. How many, quantos ou quantas. How much, quanto, né? Substantivos contáveis e substantivos incontáveis que a gente usa. How long, quanto tempo. E how far, quão longe, tá? Então, aqui nós temos as W8 questions.
menos a how, que começa com um H, não é isso? É a única exceção, né, dentre as WH questions, mas ela faz parte desse grupo, tá? Usado para quê? Usado para se referir a what, significa, né, ele se refere a things, que é coisas, which, chose, que é escolha, opção, how, manner, que é maneira, who, people, where, places, que é lugares, when, time, quando, né? Whose, possession, que é posse, e why, reason, que é razão, tá bem? Exemplos. Então, a gente vai ver o exemplo com what. Então, eu pergunto, what's your favorite restaurant? Qual é o seu restaurante favorito? Então, esse what significa que, qual, é isso? What's your name? Qual é seu nome? What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What's this? Né? O que é isto? Tá bem? Com which. Which é para escolha. Então, which do you prefer? Chocolate or cake? Which car you prefer? A Ford or a Honda? Which color do you like best? Red or blue? E which would you like? Tea or coffee? Então, aqui vocês têm de escolha, sempre que a gente trabalhar o which, tá bem? Com how. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? How are you today? Como você está se sentindo hoje? Como você está? How are you? Né? Como vai você? How did you make that cake? Como você fez? Como você faz aquele bolo? Tá? Então, o how aí é como, tá bem? Who? How are you? Né? Who is your best friend? Que no caso esse aqui é quem, tá? Who is she? Quem é ela? Who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? Então esse aqui é usado para quem, tá certo? Where para dizer onde. Where are you from? De onde você é? Where do you live? Onde você mora? Where is my car? Onde está meu carro? Where are you going? O que você está fazendo? Então, aliás, onde você está indo? Tá? Então, esse where significa onde, de lugar, tá bem? When é quando. When is your birthday? Então, quando é seu aniversário? Tá bem? Então, sempre que a gente tiver essas frasezinhas, a gente vai analisar, né, com toda calma o uso das WH questions, porque elas são muito importantes, certo? Na nossa língua inglesa. Tá bem? Nós temos o uso do whose aqui também, que a gente sempre vai estar utilizando mais nessa sequência aqui do whose, o objeto e is this, tá? Vou ler aqui os dois primeiros exemplos. Vocês têm whose bag is this? De quem é esta bolsa? Whose jacket is this? De quem é esta jaqueta? Tá? Então sempre a gente vai ter essa escrita, o whose, o objeto e o is this. Why significa, né, de razão, de uma pergunta, né, de porquê, relacionada à razão. Nós temos aqui, why are you mad? Why are you mad? Why do you state that? Certo? Então, sempre que a gente estiver utilizando o why, é uma pergunta que ele está fazendo para você. Já quando a resposta é utilizada because, aí ele vai dar uma explicação, né? Então, vamos lá agora para a nossa atividade. Complete the sentence with was ou were. Thomas, e aí? Thomas é a terceira pessoa do singular. Então, uso was ou uso were? Uso was, muito bem. Na letra B, we é a terceira pessoa do singular ou faz parte de plural? Parte de plural. Então, we were, não é isso? Were. Juliana and I, Juliana e eu somos duas pessoas. Então, coloca o quê? Were, isso. Então, letra A, was. Letra B, were. Letra C, were. Bem, sempre vejam o sujeito para saber se é was ou se é were.
passe as sentenças para o passado. Siga o exemplo. Mary is on the beach. She was on the beach. Então, Mary está na praia. Para dizer que estava, eu vou trocar o meu verbo be, né, pelo verbo do passado, lembrando sempre de concordar com o meu sujeito. Então, usei o was porque she, né, Mary é terceira pessoa. Frida is he. Frida is he. Então, como ficaria? Frida estava aqui. Frida was he. Na letra B, Juliana and I are in USA. Então, fica Juliana and I were. Então, duas pessoas, plural. Próxima, letra C, he is at work. Então, ele está no trabalho, está, né, trabalhando agora. Então, para dizer que estava, he was at work. Ele estava no trabalho. Na letra D, Victor and Mike are nice. Então, no passado, Victor and Mike were nice. Então, aqui coloco were porque eu tenho duas pessoas, plural, Victor e o Mike. Terceira, passe as frases para o inglês, né? Ficou a letrinha B ali em destaque. O uso da polissemia. Então, aqui, ele é meu marido. Então, se eu estou dizendo que ele é meu marido, né? Vai ser he is my husband. He is my husband. Né? E não vou me referir à relação, o outro significado da palavra husband. Né? Então, husband, marido. Né? Dentro do contexto. Ele é feito de porcelana. Se eu estou dizendo que ele é feito de porcelana, então como ficaria? It's made of china, né? Com letra minúscula. China, letra minúscula, para dizer que é porcelana. Letra C. Ela está perto daqui. Esse perto aí, como ficaria? Vai ficar she's close to here. She's close to here. Então, esse close aí nessa frase tem um sentido de perto, próximo. Letra D. Eu tenho um encontro à noite. Essa palavra encontro, dentro do contexto, será, né? O date aí será o encontro, porque vai de acordo com minha frase, né? Onde ela está inserida. I have a date tonight. Então, eu tenho um encontro à noite. Letra I. Vire à esquerda após o parque. Então, fica turn left after park. Então, vire à esquerda após o parque. Certo? Então, sempre vai de acordo com a frase onde ela está inserida, tá bem? Número 4. Complete as frases com as WH question word. Então, aqui eu tenho what e were. Então, a minha frase é is your name. Eu vou utilizar what is your name ou where is your name. E aí? Vai ser o quê? What? Isso mesmo. Então, vamos à letra B. Vamos resolvendo aí, que te mostro já a resposta. Letra B, eu tenho are you. Vai ser who are you ou when are you. Letra C. Are they keys? Então, vou utilizar where ou why. E aqui na minha letra D, né? Do you want? What ou how? Na letra E, como ficaria? Is your favorite color? Who ou what? E na letra F, will you to that? Will you to that? When ou which? Vamos analisar devagarzinho. Respondam aí e vamos ver a resposta. Então, na letrinha A, nós temos what. What is your name? Né? What is your name? Ficou faltando a interrogativa ali. Qual é o seu nome? Não é isso? Letra B, who, né? How, aliás. How are you? How are you? Letra C, where, né? Tava perguntando onde estavam as chaves dele, né? E letra D, what? What do you want? O que você quer? Letra E,
What is your favorite color, né? Qual é a sua cor favorita? E when you do that. Então, quando você fará isso, certo? Então, when, quando, tá bem? Verifiquem aí as respostas de vocês. E vamos à questão 5. A questão abaixo refere-se ao diálogo apresentado a seguir. I didn't pay the bill, not because I was incorrect. Então, ele queria que você analisasse e marcasse a resposta correta. Se na letra C ele começou aí a explicação com because, então certamente seria a letra D, né? Porque ele está perguntando por que você não pagou a conta. Não, porque ela estava incorreta. Então, eu utilizei o meu it aí para dizer ela, porque eu estou me referindo a uma conta e não a uma pessoa, certo? Então, meus amores, a nossa aula de revisão chegou ao fim, né? Então, qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo sobre essa aula de hoje, vocês podem me mandar mensagem, tá? A tia vai atender vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa sorte na prova e um abraço carinhoso a cada um de vocês. Thank you, good luck for you. Obrigado e boa sorte a todos, né? Boa sorte a vocês. Good